Fala galera, beleza? A aula de hoje é para responder a seguinte pergunta: quanto eu preciso estudar para começar a fazer teste, para começar a testar meu próprio código? Será que eu preciso estudar muito? Será que tem muita coisa que eu preciso saber? Será que eu preciso me preparar? Será que eu já posso sair colocando a mão na massa ali e vai tudo dar certo? O que eu tenho que fazer? É uma dúvida muito comum para quem está começando, e não só para quem começa na carreira de dev, né, mas também para quem está começando ali a estudar sobre testes. Muita gente que entrou na área aí há um tempo atrás, como eu entrei, como vários de vocês provavelmente também entraram, a gente acaba entrando sempre no meio do circo pegando fogo ali, né? Você sempre tem que fazer uma entrega, tá sempre atrasado, sempre precisa entregar. E a gente acaba se acostumando a entregar as paradas sem testar. Por mais que você saiba que é importante, por mais que você saiba que é legal fazer teste automatizado, você não faz porque você acha que não dá tempo. Nunca dá para fazer, nunca tem como fazer, e a gente acaba colocando várias barreiras na frente. A gente vai dizendo, mas eu não sei, então como eu não sei, eu vou demorar mais para fazer. Mas eu não tenho habilidade agora, eu não tenho tempo. E como eu sempre digo, o tempo é uma questão de prioridade. Se a gente não priorizar o teste, nós nunca vamos fazer. Então não adianta você ficar com esse pensamento na cabeça, né? Mas eu não sei o suficiente, não vou conseguir testar. Você precisa começar a colocar seu pé lá no teste, fazer um teste, abrir uma solution, um projeto de teste e começar a brincar com a coisa. Mas não brincar fora do horário de expediente. Brincar ali no seu trabalho mesmo, colocar em prática, para você começar a ver os resultados. E aí eu quero trazer esse conteúdo aqui hoje para que você comece. É um dos meus grandes desafios aqui com o canal, com o projeto do Desenvolver Ideias, é ajudar os devs a ter uma carreira mais próspera, um desenvolvimento de carreira melhor, para ter uma vida mais sossegada. Eu sei como é duro trabalhar 10, 12 horas por dia, é a realidade de todo dev, ou pelo menos aqui no Brasil é sempre assim, mas a gente pode ter uma vida um pouco mais fácil. Não é que as coisas vão ser mais tranquilas, os projetos não vão estar sempre atrasados, mas eu acho que a gente pode trabalhar de uma forma mais inteligente. E teste é uma das ferramentas fundamentais para você ter uma carreira de dev mais tranquila. Quanto mais você aprender a desenvolver testando, mais fácil vai ser a sua vida. E melhores vão ser as suas entregas, você vai ter mais reconhecimento, é fundamental. Então, eu acho bem importante trazer esse conhecimento para dar uma destravada. Se você está travado, está travado aí, acha que não dá para testar, agora é a hora. Vai anotando aí esses pontos, porque eu vou te mostrar que não precisa de muita coisa, não. Você precisa talvez de mais vontade do que de conhecimento. Mas vamos lá, eu preparei aqui alguns tópicos só para a gente acompanhar o raciocínio. Então, o quanto eu preciso estudar para fazer teste? Eu dividi essa carga de conhecimento em duas partes fundamentais aí. A primeira parte é a parte técnica. É claro que como todo trabalho, vai exigir que você tenha conhecimento técnico, né? Um conhecimento específico daquela coisa que você quer fazer ali. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, algumas coisas você sim precisa saber, mas não são tantas coisas quanto a gente acha. Então, a primeira coisa é conhecer a estrutura de um projeto de testes. Um projeto de testes não é tão diferente de um projeto comum aqui. Lembrando que a gente está falando aqui sempre de .NET. Eu não tenho conhecimento nem experiência para falar de outras linguagens, né? Apesar de já ter mexido com várias outras, mas a minha especialidade aqui é .NET, então eu vou levar para o mundo do .NET. Alguns dos conceitos você pode levar para o seu mundo do Java, do PHP, do Ruby, ou sei lá o que você mexe aí, mas a parte técnica aqui eu vou expor com .NET Visual Studio, beleza? A gente precisa conhecer a estrutura de um projeto de testes. Na maioria das linguagens, ela não é tão diferente assim de uma estrutura de um projeto normal. Né? No caso do .NET aqui, um class library, né? Um projeto de DLL, um componente de DLL. Eu vou pegar um projeto que eu já tenho aqui, uma solution pronta, e vou criar um projeto novo de testes aqui.
Só para a gente observar como que funciona, se você, não sei se você já mexeu, se você nunca mexeu, se você já mexeu, talvez você reconheça alguns dos conceitos aqui, mas se você nunca mexeu, tá aí a oportunidade para você pegar seu projeto agora e criar seu primeiro projeto de teste. Eu vou criar aqui com o MS Test, e eu sempre digo, eu gosto de usar o MS Test, eu acho ele bem simples, mas às vezes faltam alguns recursos ali, mas ele atende 95, 98% das vezes em que eu preciso criar um teste, o MS Test me atende. Você pode criar aqui com a linguagem que você, com o framework de teste que você mais gostar. Pode ser NUnit, pode ser XUnit, pode ser qualquer outra coisa aí. Eu até gosto da simplicidade do MS Test, porque ele me força a fazer as coisas de um jeito mais simples também. Então, é uma opção minha. Talvez você não goste, mas eu não tenho nada contra o MS Test, apesar de muita gente achar que ele é pobre. Mas vamos lá. Aqui no Visual Studio, dá para ver claramente isso, né? Tem uma diferença aqui entre o projeto de teste e o projeto de componentes comum, que é esse íconezinho aqui, ele vem com esse símbolozinho aqui de laboratório, sei lá, né? Que é para identificar ele como um projeto de testes. Mas na essência, ele é muito parecido. Até se você abrir aqui o XML do CSProj, você vai ver que ele é igualzinho. Não tem nada demais de diferente de um outro projeto que não seja de teste. É claro que aqui, como eu criei um projeto a partir do template do Visual Studio, ele já vai me trazer todas as referências que você precisa. Você pode, por exemplo, criar um console application e só adicionar na mão essas referências aqui, o teste SDK, e esses caras aqui. Vai funcionar tudo da mesma forma. É a vantagem de se usar o .NET Core ou o .NET 5, se você já estiver mexendo nele aí. Ele tem essa vantagem, né? Ele é bem mais simples, ele é bem mais uniforme. Né? Nas outras versões, cada projeto tinha uma configuração, era meio que uma loucura ali. No .NET Core, no .NET 5, todo mundo é a mesma aplicação, é como se fosse um console application vazio ali, e você pode mudar suas referências, você pode adicionar coisas ali e ele vai funcionar como o projeto que você quiser. É bem mais fácil do que nas outras versões anteriores aí do .NET. E no final das contas ele também vai gerar uma DLL, né? No final o produto do build ali vai ser uma DLL, mas ele tem algumas particularidades. Você pode criar uma classe comum qualquer, assim como você já faz lá no seu projeto, sei lá, uma classe cliente. E ela vai ser reconhecida aqui normalmente, mas todo mundo que faz parte do seu roteiro de teste aqui, né, do seu conjunto de testes, para as classes você vai atributar aqui com o test class, e para os métodos você vai usar test method. E aí, claro, para cada framework a coisa vai variar, né? No XUnit Effect, e isso vai, os nomes vão mudando, mas a mecânica geralmente é sempre a mesma. Eles têm sempre seguem ali a mesma mecânica. O que acontece é que quando você cria as classes com esses atributos, automaticamente o framework vai reconhecer como teste e o Visual Studio também. Então, os seus testes eles passam a aparecer aqui no Test Explorer, nosso amigo Test Explorer. Tem vários, nesse caso aqui, no threads, ele vai aparecer aqui. Isso porque ele está atributado. Vou até trocar o nome aqui para não ficar teste de teste. Vou mudar o nome aqui para a gente não se confundir. E ele já aparece aqui. Se eu vier aqui na classe e remover o atributo, esse teste ele some daqui também. Então é esse cara que faz ele ser reconhecido como teste. Ao mesmo tempo que, se eu indicar que essa classe não é uma classe de teste, acontece a mesma coisa. Então, eu preciso obrigatoriamente ter os dois atributos aqui para que o framework reconheça. O que o framework de teste ele vai fazer? Ele vai recolher dentro dos seus projetos de teste tudo aquilo que está marcado como test class e test method.
E aí ele vai colocar numa fila de execução quando você pedir para executar. Se você pedir para executar automaticamente aqui via .NET CLI, por exemplo, né, .NET Test, ele vai pegar todo mundo que está aqui dentro dos seus assemblies e vai rodar. Então, a estrutura básica de um projeto de teste é simplesmente isso. Ele é só um projeto com várias classes, onde cada classe que faz parte do roteiro de teste, ela tem que estar marcada como test class, e os métodos de teste vão estar marcados como test method. Você pode ter suas classes de apoio aqui, você pode copiar os seus DTOs, os seus objetos de domínio, seus objetos de fluxo para dentro desse projeto de teste também. Vai funcionar perfeitamente. É uma DLL como qualquer outra, mas quem tiver atributado aqui é porque vai fazer parte do seu roteiro de teste. Um outro ponto que você precisa entender na parte técnica é a estrutura de um teste. Então a gente falou aqui da estrutura de um projeto de teste, agora vamos falar um pouco sobre a estrutura de um teste. A estrutura de um teste, ela segue a linha que eu chamo de AAA, que é a sigla de Arrange, Act, e Assert. Então são os 3 As do teste aí. O que cada um deles significa? São as fases do seu método de teste. Todo método vai seguir essa mesma estrutura. Você dentro do teste você não precisa ter if, você inclusive não deve ter if, né? Você não vai fazer um outro programa aqui mega complexo para testar o seu programa que já tem complexidade suficiente. Para manter ele simples, então, você vai usar sempre essa estrutura. Arrange são as preparações que você vai fazer para executar o teste. Act é a chamada que você quer testar. E Assert é o teste em si. É para saber se o resultado esperado vai bater ali com o resultado da sua chamada. Eu vou montar um teste bem simples aqui só para ilustrar esse conteúdo aí. Vamos testar a classe string, o método contains. Então, no nosso arrange, a gente vai fazer a preparação para o teste. Então eu vou criar uma variável aqui, texto, igual a abcd e o nosso act é o método que eu efetivamente quero testar na minha classe. Então, se você estiver usando um paradigma funcional, seria a sua função. Nesse caso aqui, a gente vai testar um método. Então, eu vou colocar aqui, resultado é igual a texto.contains A. E aí, o assert é o teste em si. Para o assert, você vai ter que ter um pouco mais de conhecimento sobre o framework que você está usando. Aqui, no caso do MS Test, a gente tem a classe assert. Em quase todos os frameworks de teste, essa classe tem o mesmo nome. Até uma convenção aí. E aí o que vai mudar são os métodos que você vai invocar aqui. No meu caso, eu vou chamar o arEqual. E aí eu posso chamar aqui o resultado esperado. Aqui é o resultado esperado e aqui é o resultado do processamento do meu método. Então, o arrange é a preparação, o act é a chamada e o assert é o teste. É simples assim, nada demais aqui, é só uma forma de você organizar o seu teste e aí também vai te ajudar a entender algumas coisas sobre o teste. Por mais simples que pareça, muita gente confunde o assert com o act. Em algumas situações, essa distinção, às vezes, ela não é tão simples de enxergar. Então, é bom que você entenda que existem essas 3 fases. Quando você estiver codando o seu teste, eu recomendo até que você separe, literalmente. Se você quiser colocar esse comentário aqui, se você quiser pular uma linha, ou fazer de algum outro jeito aqui, visualmente é interessante que você separe. Isso faz toda a diferença. No começo, parece idiota, eu repito, mas em algumas situações isso aqui vai fazer a sua ficha cair. Muita gente tem dúvida, principalmente quando a gente mexe com mocks, ali, com outras coisas, que essas situações elas parecem se confundir. Elas são bem claras se você entender o conceito. Se você não entender, vai ficar mais difícil.
O terceiro ponto que você precisa saber é lógica de programação. Também é uma coisa que parece um pouco óbvio, né? Se você é dev, você em teoria deveria saber lógica. Deveria, mas tem muito dev que não estuda a lógica de programação, não aprimora a sua lógica de programação. A sua capacidade de estruturar uma boa lógica, ela não está ligada a você fazer lógicas malucas, mega elaboradas, cheias de desvio e controle. Não é isso. A sua habilidade com lógica, ela aparece quando você consegue resolver problemas complexos com soluções simples. Isso é trabalhar a sua lógica. Na maioria das vezes, 99% das vezes, os problemas que a gente enfrenta no mundo corporativo são resolvidos com fluxos de lógica extremamente simples. Aprenda a ser simples. Ser simples vai te ajudar demais com os testes. Quando a gente faz testes, a gente precisa primar pela simplicidade. Quanto mais complexo for o seu teste, pior vai ser para dar manutenção. E teste que é difícil de manter não é usado. O time tende a ignorar. Você mesmo, talvez, você faça uma lógica mega elaborada agora e daqui 2 meses, 3 meses, você vai ter que olhar para ela de novo. E aí você não vai conseguir entender. Então, lógica de programa complexa vai gerar teste complexo. E teste complexo, ao longo do tempo, vai morrer. Com certeza, seu time vai parar de mexer naquele teste. Ninguém quer quebrar nada que está funcionando. Então, o time não vai usar o teste do jeito certo. Ele vai simplesmente ignorar ali. Trabalha a sua lógica. Eu sei que parece óbvio demais, mas não é. Não é. A maioria dos devs do mercado hoje não se preocupa em melhorar a sua lógica, aprimorar a sua linha de raciocínio. Isso é mega importante. Para testes, é ainda mais importante. Quanto mais você mexer com o teste, mais você vai ver que isso faz toda a diferença. Saber o simples, né, resolver problemas de forma simples, faz toda a diferença quando você está testando. Tem uma quarta coisa que eu não coloquei, porque ela é importante, mas ela não é fundamental para que você faça testes. Eu vou escrever aqui que são mocks. Não é uma coisa extremamente fundamental que você entenda sobre mocks, que você saiba como eles funcionam. Mas, na vida real, muito provavelmente você vai precisar. Eu não acho que ele seja impeditivo. Você pode começar a fazer testes sem entender nada sobre mocks. Dá para fazer. É só você escolher as coisas certas, né? Então, se você pegar um método para testar, não vai me escolher um método lá que tem 700 linhas. Você não vai conseguir testar esse cara se você não tem proficiência com testes. Pega um métodozinho ali da sua classe de negócio, do seu domínio, não sei como você chama aí a sua camada de negócio, mas pega um objeto lá, pega um cálculo que o sistema faz, pega uma lógica que ele aplica, coisas bem simples. Para essas coisas você não vai precisar entender sobre mocks. Para coisas mais complexas, quando você começar a entrar mais nesse mundo aí sim você vai ter que entender sobre mocks. Eu já criei uma aula para explicar como isso funciona e eu não coloquei aqui porque isso é um assunto longo. Eu poderia ficar aqui, cara, horas e horas falando para você sobre mocks, porque não é só sobre mocks. Acaba sendo sobre injeção de dependência, acaba sendo sobre dependências e você precisa entender todo esse mundo aí. Então, esse já é um conhecimento um pouco mais avançado. É claro que no seu dia a dia você vai ver isso toda hora, injeção de dependência e instancia uma classe aqui, chama outra classe lá. Mas no nosso ritmo de trabalho, geralmente isso vem meio que por osmose. Se você quer estudar, estuda isso de uma forma separada. Em algum momento, esse estudo vai convergir com o seu estudo sobre testes. E aí você vai conseguir aproveitar ele. Se é o seu primeiro passo no mundo do teste, não entre nos mocks. Vai atrás de métodos que são simples, que só tem if, não depende de outras classes, né? Não tem nenhuma outra dependência ali. Vai neles. Estuda um pouquinho neles, molha o pé ali na água primeiro devagar, e aí depois você vai avançando. É bem mais fácil, vai ser bem mais sadio. É um grande erro, a maioria dos devs, eles começam testando, perguntando já sobre mock.
E o cara me pergunta sobre mock, a dev me pergunta sobre mock, a pessoa não faz nem ideia do que é uma dependência. Ela não entende como funciona o mecanismo de injeção de dependência do .NET Core, ou do framework de injeção que ela está usando ali, e aí não consegue testar. É, Antes de mexer nisso, você precisa ter outros conhecimentos. Então, se você quiser olhar para isso agora, eu vou deixar o link aí no final do vídeo. Vai ter ali o link para essa aula sobre mocks que eu criei. E lá você vai conseguir entender melhor. Mas eu recomendo que você toque as duas coisas separadas. Se você já mexe com teste, eu acho que aí já dá para entrar nesse nível aí. Se você nunca mexeu, não coloca essa pedra no seu caminho. Vai pelo simples, pega uma coisa que não tem dependência e começa a testar por ela. Vai nessa daí que. E aí, quando você pegar a tração ali, começar a pegar a manha da parada, aí você mexe. Tem um outro lado do teste aqui que não é só técnico. É sobre os testes de fato. Como que eu testo software? O que eu faço para testar? Não é só sobre código. Esse também é um erro crasso dos devs. Todo mundo acha que testar, automatizar teste é só escrever mais código. Escolher um framework muito louco lá e sair criando classe, apertando botão, escrevendo código. Não é sobre isso. Teste tem a ver sim com código. Todo teste que você fizer, você como dev, né, vai produzir código, e esse código também é um código de produção, vai fazer parte da sua aplicação ali, mas testar não é sobre digitar código. Testar é sobre entender aquilo que você está fazendo. Não tem como você saber se o seu código tem bug se você não entende o que o seu software precisa fazer. Então, testes, existe sim uma parte técnica do teste que você precisa dominar, pelo menos esses 3 primeiros itens aqui. Sem isso aqui você não consegue nem começar, então não tem como. E aí esse quarto aqui já é uma evolução, como eu falei. E sem esses 3 itens aqui, também você até consegue começar, mas você não vai conseguir sair do lugar. E aí é aqui onde a maioria dos devs para. Eles acham que fazer um curso sobre teste e resolver esses 3 itens aqui resolve todos os problemas que eles têm. Na prática, isso não acontece. Não é assim. Então você precisa desses 3 itens aqui. O primeiro deles é ler e entender código. Todo dev precisa saber ler e entender código das outras pessoas. Você vai mexer fatalmente com o código que outras pessoas escreveram. E cada um pensa de um jeito, cada um vai querer resolver o problema da forma que ele acha que é melhor. Se você não entende o que a outra pessoa escreveu, você não vai conseguir trabalhar com testes. A gente, como dev, precisa saber ler e entender código. Sempre. Em todo momento. E isso é uma coisa que você tem que praticar. Não adianta você fazer curso, não adianta você ficar lendo artigo, não adianta. Pega o seu código, pega o código da aplicação que você está mexendo agora, e antes de mexer em alguma coisa, para ler e entender ele. Não saia mexendo, não saia debugando. Nossa, já peguei aqui, vou achar o bug, vou apertar o debug aqui e já era. Não faça isso. Lê o código, tenta entender o que ele faz, tenta entender por que se você está corrigindo um bug, né? Tenta entender por que o bug está acontecendo. E aí depois você tenta mexer, depois você tenta debugar. Beleza? Não cria essa memória muscular nas suas mãos, no seu cérebro, de que toda vez que acontecer alguma coisa você está apertando F5 para debugar. Não faça isso. Ler e entender. E cria esse ambiente. Beleza? Você precisa modelar. A empresa não vai te dar isso, os cursos não vão te dar isso. Não é. Isso é uma responsabilidade sua, é um desenvolvimento seu. Se você quer se desenvolver, você precisa criar esse ambiente para favorecer a sua evolução pessoal, ali, a sua evolução de carreira. Segunda coisa, entender resultados esperados. Não existe teste sem resultado esperado. Várias vezes por dia as pessoas me perguntam, mas isso aqui, como que eu testo isso? O que eu faço para testar aqui? Eu não sei porque está dando problema. A primeira pergunta que eu sempre faço é, o que tem que retornar? Qual que é o resultado esperado? 99% das vezes a pessoa me diz que não sabe o que é.
Ela diz, eu não sei. Eu chamei aqui, daí eu tava debugando para ver o que que acontece. Não, cara. Aí você volta no primeiro item aqui, ó. Ler e entender código. Se você não sabe o que que vai retornar, não começa a testar. Não tem sentido. Como que você vai saber se uma coisa está certa se você não sabe qual é o certo? Você precisa saber. Então você tem que entender, antes de qualquer coisa, quais são os resultados esperados. O que que eu tenho que testar? E aí, resultado esperado é esse cara aqui, é o assert. É a primeira coisa que você tem que colocar no seu teste, são os asserts. Você precisa saber o que que é. Não tem como você pegar um cara desse aqui, ó, calcular valor de venda. Como que você vai saber o que que é para calcular? Se você nem sabe qual que é o resultado esperado. Beleza, o resultado esperado é 1/10. Legal. Já é alguma coisa, já é melhor do que nada. Então, para pensar, o que que eu tenho que retornar aqui? E aí, já concatena aqui com o terceiro item, contexto de negócio. Resultado esperado está ligado ao contexto de negócio. Você precisa ter entendimento do contexto de negócio. Aqui são coisas inegociáveis. Se você está mexendo num código e você nem sabe o que que o sistema faz direito ou o que que ele tem que produzir ali, você vai fazer bobagem. Não adianta. Essas 3 skills aqui, elas estão bem relacionadas à análise. Muitos devs hoje não aprendem a fazer análise. Hoje em dia a gente chama sempre todo mundo de analista programador, analista de sistemas. Existe um porquê da gente ter esse nome, ter essa nomenclatura aí na profissão. O fato de você ser um programador, não sou analista, sou programador. Não importa. Programação é uma atividade criativa. E se é criativa, exige capacidade de análise. Você tem que ser capaz de ler e entender código, analisar problemas para poder resolver problemas. Não é o contrário. Você não resolve problemas sem ter skills de análise. Então, desenvolva isso. Contexto de negócio é uma coisa que depende muito da empresa, às vezes depende de como você recebe o seu trabalho, mas você, como dev, sempre precisa saber como o sistema funciona. Ele pode não estar certo, ele pode estar com bug, ele pode estar com um monte de coisa, mas se o seu cliente perguntar para você como é a regra X, você tem que ser capaz de responder. Quanto mais você tiver inserido no contexto de negócio, menos bobagem você faz. E isso é uma coisa que você vai aprender com o tempo. Se você está começando agora, depois de 5, 6 anos ali na área, você começa a ter mais noção disso. Mas eu sempre recebo trabalho mastigado. Mas mesmo recebendo trabalho mastigado, você precisa entender. Seja curioso, seja curiosa, pergunta as coisas. Mas por que que isso é assim? Por que que funciona desse jeito? Por que que não é assim? Por que que não poderia ser de outro jeito? Para que serve esse campo? Por que que ele cadastra essa informação? É sempre importante saber. E não vai te matar saber também. Ao contrário, vai te ajudar muito. Muita evolução dentro de uma empresa está baseada nisso, em conhecimento do contexto de negócio. Você sim precisa ser especialista em resolver aquilo para que você foi contratado, para que você foi contratada. Mas se você é programador, tem que entregar código. Agora, quanto mais conhecimento do negócio da empresa você tiver, mais capacidade de entrega você vai ter. Pensa nisso. Para fazer bons testes, você precisa ter esse conhecimento. Às vezes aparecem coisas muito idiotas no dia a dia, mas elas dão um problema. E a gente só não tem essa visão desde o começo. Por exemplo, se eu vou fazer um cálculo aqui de valor do material, se eu estou dividindo aqui o valor de adiantamento pelo valor total, se esse valor total for 0, vai dar erro. Será que ele pode ser 0? Será que ele pode ser menor do que 1? Será que ele pode ser maior do que 1 milhão? Tem várias coisas que estão envolvidas no contexto de negócio, não é só conhecimento técnico. Então, se você tiver só o conhecimento técnico, você vai ler isso aqui como se fosse um computador. Como eu disse, a maioria dos devs peca muito nessa parte. Eles acham que testar é só escrever teste. É só automatizar seus testes. E aí ele fica se preocupando com Selenium, com mock de banco de dados, com um monte de coisa, mas não sabe o básico. Não consegue enxergar
resultado esperado, não entende contexto de negócio. Então, procura trabalhar isso daqui. Não é tão complicado quanto parece, não. Só que você tem que ir para colocar a mão na massa. Você tem que entrar lá, começar a fazer. Tira da cabeça que você precisa saber um monte de coisa, que tem um monte de pré-requisito. Tira da cabeça que toda hora você tem que entregar a todo custo. Não é verdade. Você não precisa saber um montão de coisa, você não precisa entregar e ficar sofrendo para corrigir bug. Pensa que isso aqui é um investimento. É um investimento para a sua carreira, é um investimento para que você tenha uma vida mais tranquila e é um investimento para a empresa também. Quanto melhor for a sua entrega, menos bug você vai ter. E o valor de corrigir um bug, ele vai aumentando conforme você passa pela cadeia do desenvolvimento. Quando o código está na sua mão, corrigir o bug tem um preço. Quando o bug está lá na ponta, no cliente, ele tem outro preço. Às vezes, é um preço incalculável. Não são coisas complexas, são coisas que você pode começar a fazer hoje. Não quero que você fique pensando lá, não sei quando você está vendo esse vídeo aí, mas assim, cara, acabou de assistir esse vídeo, primeira oportunidade que você tiver, se você ainda estava com dúvida, abre o seu Visual Studio aqui, ó, e começa a fazer teste agora. Você com certeza tem uma classezinha ali que pode ser testada sem dependência, sem nada. Que você vai gastar 1 hora, que seja, 2 horas do seu dia para fazer seu primeiro teste. Porra, é um investimento gigante. Não sai pegando métodos gigantes, mega complexos. Não é esse que precisa de teste. Talvez ele até precise. Mas para começar a testar esse cara, você precisa de conhecimento. Um outro erro muito comum na área é que as pessoas acham que o conhecimento brota do chão. Pô, eu vou fazer um teste, vou fazer um curso agora, amanhã eu vou botar a mão na massa aqui e vou saber fazer tudo. Não, cara, não acontece isso, não é mágica. A gente estuda para ter repertório. Só que o repertório, você só consegue colocar em prática quando você está com a mão na massa. Quanto mais os testes você fizer, melhor você fica. Não tem segredo. Qualquer profissão é assim. Então, não fique esperando a melhor oportunidade do mundo para fazer teste. Faz todo dia. Para tudo. Pô, terei um if. Faz teste. Você acabou de ver aqui, ó. Não é tão difícil. Começar não é tão difícil. Mas dar o primeiro passo é super difícil. Sair da inércia é difícil. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Se você assistir essa aula aqui e não conseguiu dar o primeiro passo, pô, eu vou ficar tristão, de verdade. Então, eu quero realmente que vocês saiam daí da zona de conforto. Para de reclamar que não dá para testar, que a empresa não dá tempo para você testar, e começa a fazer. E aí, se possível, comenta aí no vídeo. Me dá um feedback para saber se isso aqui te ajudou ou não. Com esses 6 pontos, você já consegue sair do zero e ir para o teste. Um método, uma coisa bem simples, com um if, 2 ifs. Abre o seu projeto de teste, vai lá e cria os testes. Depois você volta aqui no vídeo e deixa um feedback. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima aula.